Olá, pessoal! Bem-vindo ao curso de Matemática Ensino Médio da Carrilho Online. Eu sou o professor Valber e vou te acompanhar ao longo do curso. Nessa videoaula, farei uma introdução à teoria dos conjuntos. Todos nós temos uma noção intuitiva do que é um conjunto. Olhando à nossa volta, podemos ver diferentes conjuntos. Os livros de uma estante é um conjunto, o conjunto dos livros em uma estante. Os equipamentos eletrônicos à nossa volta é um conjunto, o conjunto dos equipamentos eletrônicos à nossa volta. Assim, podemos dar uma definição de conjunto como sendo uma reunião, um agrupamento, uma coleção de elementos que se associam com uma mesma propriedade. Olhando o conjunto dos livros em uma estante, vemos que os elementos desse conjunto têm uma propriedade. São livros e estão sobre uma estante. E assim por diante, todos os conjuntos, os elementos, têm uma mesma propriedade que os reúne, que os agrupa. Podemos perceber que todo o conjunto é constituído de elementos. Podemos definir esses elementos como cada membro ou objeto que forma o conjunto. Os elementos podem ter diferentes formas. Podem ser uma letra, um número, uma imagem, enfim, podem ser qualquer coisa. É bom observar também que um conjunto pode ter elementos de outros conjuntos. Pegando aqui a estante, podemos ter um conjunto maior, que são o conjunto de todos os objetos que estão sobre a estante. Vemos aqui objetos que não fazem parte do conjunto de livros que estão sobre a estante, como a maçã, o óculos. Esses elementos, a maçã e o óculos, fazem parte do conjunto de todos os objetos que estão sobre a estante, mas não fazem parte do conjunto dos livros sobre a estante. Assim, um conjunto pode ter elementos de outros conjuntos, chamamos isso de subconjuntos. Para nomearmos os conjuntos, nós utilizamos letras maiúsculas do nosso alfabeto ou do alfabeto grego. Dessa forma, podemos dizer que as letras maiúsculas do nosso alfabeto ou do alfabeto grego, também maiúsculas, nomeiam os conjuntos. Vamos falar um pouquinho sobre a representação de um conjunto e seus elementos. Uma forma que temos para fazer a representação de um conjunto e seus elementos é por meio da enumeração dos elementos de um determinado conjunto. Os elementos do conjunto, nesse tipo de representação, são colocados entre duas chaves e separados por vírgula. Vejamos aqui alguns exemplos. Temos aqui o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Vamos dar um nome a esse conjunto. Vamos chamá-lo de conjunto V. Veja que coloquei o nome desse conjunto com uma letra do nosso alfabeto em maiúsculo, o conjunto V. Assim, para representarmos esse conjunto das vogais, enumeramos cada elemento desse conjunto. As letras A, E, I, O, U. Entre chaves e separados por vírgula. Observe que separamos o penúltimo elemento O e o último elemento U também com uma vírgula, e não com a letra E, como comumente a gente utiliza no português. Um outro exemplo, o conjunto dos planetas do Sistema Solar. Vamos enumerar cada planeta: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Separamos por vírgulas e colocamos
entre chaves todos os elementos do conjunto que foram enumerados, lembrando que sempre temos que dar um nome a esse conjunto e, em geral, utilizamos letras maiúsculas do nosso alfabeto. Uma outra forma de representarmos um conjunto e seus elementos é por extensão. Utilizamos essa forma para representar conjuntos cujos elementos são infinitos ou apresentam um número muito grande. Nesta situação, representamos apenas alguns elementos do conjunto e os demais elementos ficam subentendidos. Como exemplo, podemos citar o conjunto das consoantes do alfabeto. Como temos várias consoantes, ficaria muito extenso colocarmos todas as consoantes no nosso conjunto. Assim, apenas enumeramos alguns elementos, B, C, D, F, G, que traz a ideia que estamos enumerando apenas as consoantes do alfabeto, tirando as vogais, e vai até o Z. Dessa forma, podemos representar um conjunto com todas as consoantes do alfabeto de uma maneira mais eficiente, elencando apenas alguns elementos que já dão as características do conjunto, os demais elementos ficam subentendidos. Um outro exemplo seria o conjunto dos números naturais pares. Ora, temos infinitos números naturais pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10, isso cresce até o infinito. Dessa forma, não temos como enumerar todos os elementos. Colocamos uma reticências e deixamos que os demais elementos fiquem subentendidos no nosso conjunto. Uma outra forma de representarmos um conjunto e seus elementos é a forma gráfica, onde representamos esse conjunto e seus elementos por meio de um diagrama chamado diagrama de Euler-Venn, que são os famosos balões ou círculos onde colocamos os elementos de um determinado conjunto. Como exemplo, temos aqui o conjunto das vogais do alfabeto na sua forma enumerada. Temos aqui os elementos A, E, I, O, U desse conjunto entre chaves, lembrando que sempre denominamos um conjunto por meio de uma letra em maiúsculo do nosso alfabeto ou do alfabeto grego. Aqui está o conjunto das vogais do alfabeto na forma enumerada. E aqui está o mesmo conjunto na forma gráfica, onde os elementos estão dentro desse famoso balão ou círculo que chamamos de diagrama de Euler-Venn. Por último, temos a representação de um conjunto por compreensão. Aqui indica-se a propriedade em comum dos elementos do conjunto. Ou seja, aqui nós não enumeramos ou colocamos os elementos do conjunto em si, mas sim expressamos a propriedade que os elementos têm. Veja alguns exemplos. Nesse conjunto A, estamos dizendo que o conjunto A é composto por um elemento X qualquer pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que x é diferente de zero. Vale a pena a gente abrir um parênteses. Essa barra significa tal que. Pode ser que essa barra, às vezes, não venha assim em pé. Ela pode vir deitada ou pode vir apenas 2 pontos. Seja a barra em pé, a barra deitada ou 2 pontos, lê-se tal que. O conjunto A é igual a x que pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x é diferente de zero. Olha, aqui estamos representando o conjunto A não enumerando os elementos, mas sim dando a propriedade dos elementos, a compreensão de que elementos são esses. Que elementos são esses? Os elementos são os números 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito.
são os números naturais menos o número zero. Por quê? Porque na propriedade dos elementos desse conjunto, estamos dizendo que é qualquer número x, porém x diferente de zero. Veja um outro exemplo. O conjunto B é composto por um elemento x qualquer, tal que x é um número natural. Novamente, quando representamos um conjunto por compreensão, não enumeramos os elementos do conjunto, damos apenas a propriedade desses elementos. Nesse caso, a propriedade dos elementos do conjunto B é que esses elementos são números naturais. Que elementos são esses? Os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Veja um outro exemplo. O conjunto C é formado por um elemento x qualquer, tal que x é uma vogal do alfabeto. Novamente, não colocamos aqui os elementos, mas estamos dando apenas a propriedade dos elementos. Esses elementos têm uma propriedade. Todos são vogal do alfabeto. E que elementos são esses? São os elementos que já conhecemos. As letras A, E, I, O, U. Aqui estamos representando o conjunto, enumerando cada elemento do conjunto. Aqui estamos representando o conjunto, dando a propriedade desse conjunto. Como último exemplo, temos aqui o conjunto D. O conjunto D é formado por elementos x qualquer, tal que x é uma cor. Temos aqui esse conjunto formado na sua forma de extensão. Os elementos desse conjunto são as cores, azul, amarelo, vermelho e etc., todas as demais cores. Quando tratamos de conjuntos, é sempre importante diferenciarmos relações de pertinência e relações de inclusão. Vamos falar aqui primeiro da relação de pertinência. Essa relação é a relação que existe entre um elemento e um conjunto. Dessa forma, todas as vezes que queremos relacionar um elemento e um conjunto, utilizamos as seguintes relações de pertinência. Ou o elemento pertence a um determinado conjunto, esse é o símbolo de pertence, ou o elemento não pertence a um determinado conjunto, esse é o símbolo de não pertence. Podemos ver aqui como exemplo esse conjunto B. Esse conjunto B é formado pelos elementos A, B e C. Está aqui o conjunto B colocado na sua forma gráfica. Podemos perceber que os elementos K, M e N não pertencem ao conjunto B. Assim como podemos dizer que os elementos A, B e C pertencem ao conjunto B. Vejamos aqui mais um exemplo. Considere os conjuntos abaixo. São dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Observe que não enumeramos os elementos dos conjuntos. Colocamos aqui os dois conjuntos na sua forma de compreensão, apenas destacando as propriedades dos elementos de cada conjunto. O conjunto A é composto por um elemento x qualquer, tal que x é o conjunto dos dias de final de semana, sábado e domingo. O conjunto B é composto por um elemento x qualquer, tal que x é o conjunto das cidades do estado de Minas Gerais, qualquer cidade do estado de Minas Gerais. Vamos completar aqui com as relações de pertinência, pertence e não pertence. Segunda-feira pertence ou não pertence ao conjunto A? Segunda-feira não pertence ao conjunto A. Porque segunda-feira não faz parte dos dias de final de semana. Sábado pertence ou não pertence ao conjunto A? Sábado pertence ao conjunto A, porque sábado é um dia de final de semana. Belo Horizonte pertence ou não pertence ao conjunto B? Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais,
Obviamente, Belo Horizonte pertence ao conjunto B, que é composto por todas as cidades do estado de Minas Gerais. Natal. Natal não é uma cidade do estado de Minas Gerais. Obviamente, Natal não pertence ao conjunto B. Terça-feira não é um dia de final de semana. Terça-feira não pertence ao conjunto A. Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade mineira. Contudo, Juiz de Fora não pertence ao conjunto A, porque Juiz de Fora não faz parte dos dias de final de semana. Domingo. Domingo não pertence ao conjunto B, porque domingo, apesar de ser um dia de final de semana, não é uma cidade do estado de Minas Gerais. Veja aqui mais um exemplo. Escreva o conjunto cujos elementos são as raízes reais das seguintes equações. Temos aqui a equação A, x mais 5 igual a 10, e a equação B, 2x menos 14 igual a 0. Queremos saber as raízes reais. Para sabermos as raízes reais, precisamos encontrar o valor x que respeite essa igualdade ou, de forma mais precisa, se passarmos o 10 para cá de forma negativa, x é o valor que vai zerar a nossa equação, como acontece aqui na equação B, onde 2x menos 14 é igual a 0. Qual é o valor de x que zera essa equação? Vamos responder a primeira aqui, qual é a solução para a letra A. Podemos pegar o 5, que está aqui nessa primeira parte da equação positiva, e passarmos para o outro lado negativo. Aqui ele está somando, passo para cá, ele fica x igual a 10 menos 5. X é igual a 5. Essa é a solução dessa equação. X mais 5 igual a 10. Substituindo aqui o nosso conjunto solução, x mais 5 realmente é igual a 10. Se passarmos para cá esse 10 negativamente, vemos que x é o valor que vai zerar essa equação. X mais 5 menos 10 igual a 0. Temos 5 mais 5 menos 10 igual a 0. Vejamos aqui na letra B. Na letra B, a nossa equação 2x menos 14 igual a 0. Qual o valor de x que zera essa equação? Vamos pegar esse valor 14, que está nessa equação negativo, e passarmos para o outro lado positivo. 2x igual a 14. Se 2x menos 14 é igual a 0, 2x tem que ser igual a 14. Podemos agora pegar o 2, que está multiplicando x, e passar para cá, dividindo. 2x igual a 14, x é igual a 14 dividido por 2, que é igual a 7. A nossa resposta, o conjunto solução, que é a raiz dessa equação, é igual a 7. 2x menos 14 é igual a 0. Substituindo aqui o valor 7, temos que 2 vezes 7 menos 14 é igual a 0. De fato, isso é verdade. 2 vezes 7, 14. 14 menos 14 igual a 0. Podemos observar que as duas respostas, os dois conjuntos da letra A e da letra B, são dois conjuntos unitários. Conjunto unitário é sempre um conjunto que possui um único elemento. Então, conjuntos que possuem um único elemento, denominamos de conjunto unitário. Como mencionamos anteriormente, temos, além da relação de pertinência, a relação de inclusão. Aqui, estamos preocupados com a relação entre conjuntos e não a relação entre elementos e conjuntos. Dizemos que há uma relação de inclusão quando elementos de um conjunto pertencem a outro conjunto. Aqui estão as principais relações de inclusão. Estar contido, contém, não está contido, não contém. Vejamos aqui um exemplo. Temos aqui 3 conjuntos, o conjunto A,
o conjunto B e o conjunto C. Podemos perceber que o conjunto B está contido no conjunto A. O conjunto C não está contido no conjunto A. O conjunto A contém o conjunto B. E o conjunto A não contém o conjunto C. Podemos perceber que estamos sempre relacionando diferentes conjuntos e agora não estamos preocupados em relacionar se um elemento pertence ou não a um determinado conjunto. Se um elemento pertence ou não a um determinado conjunto, temos uma relação de pertinência. Se estamos relacionando o conjunto, temos uma relação de inclusão. Vale observar que se tivermos dois conjuntos iguais, um conjunto Z igual a um conjunto W, Z está contido em W e W está contido em Z. Dessa forma, toda vez que tivermos essa situação onde um conjunto está contido no outro e o outro está contido no um, Z está contido em W e W está contido em Z, temos Z e W, dois conjuntos iguais. Veja aqui um exemplo. Temos aqui dois conjuntos iguais, Z e W. Os elementos pertencentes a Z são A, B e C, e os elementos pertencentes a W são A, B e C. Podemos perceber que aqui é difícil dizermos quem está contido em quem, porque como são conjuntos iguais, Z está contido em W e W está contido em Z. A, B e C pertencem ao conjunto W, A, B e C pertencem ao conjunto Z. Dizemos que dois conjuntos são iguais, por exemplo, o conjunto A e o conjunto B, se todos os elementos dos dois conjuntos forem iguais. Ou seja, os elementos que pertencem ao conjunto A forem iguais aos elementos que pertencem ao conjunto B. Vejamos este exemplo. Temos aqui o conjunto A, formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, formado pelos elementos 2, 1, 0 e 3. Apesar de estar em ordens diferentes, os elementos que pertencem ao conjunto B são iguais aos elementos que pertencem ao conjunto A. Assim, podemos afirmar que o conjunto A é igual ao conjunto B, pois os elementos que pertencem ao conjunto B são iguais aos elementos que pertencem ao conjunto A. Denominamos de conjunto universo, e o símbolo, em geral, é a letra U maiúsculo, o conjunto que contém todos os demais conjuntos. Assim, todo conjunto é subconjunto do conjunto universo. Vejamos aqui, por exemplo, esses três conjuntos. O conjunto A, B e C. O conjunto B está contido dentro do conjunto A e o conjunto A não contém o conjunto C. Olhando esses três conjuntos, podemos afirmar que esses três conjuntos estão contidos em um conjunto maior que denominaremos sempre de conjunto universo. Assim, todo conjunto, no nosso caso, os conjuntos A, B e C, são subconjuntos de um conjunto maior, que sempre denominaremos de conjunto universo. Por fim, temos também o conjunto vazio, que é um conjunto que não tem nenhum elemento. Então, mesmo um conjunto sem nenhum elemento, ainda é um conjunto, e nós denominamos esse conjunto de conjunto vazio. Os símbolos desse conjunto, em geral, é duas chaves com esse símbolo de zero cortado ou apenas o símbolo de zero cortado. São os símbolos que utilizamos para denominarmos o conjunto vazio. Ok, pessoal? Obrigado por ter assistido essa aula. Não esqueçam de manter os seus estudos.